Breno Lucano, do blog de filosofia Portal Veritas. Bom dia, pessoal. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito da teologia de Marco Aurélio. Como o imperador romano vê Deus. Antes de nós prosseguirmos, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações. Assim vocês estarão sempre a par de tudo aquilo que nós produzimos e produziremos ainda no futuro. Muito bem. Teologia em Deus. Teologia em Marco Aurélio, né? A questão de Deus em Marco Aurélio. Deus, eu tenho dito já muitas vezes que Marco Aurélio se preocupa muito com a questão de Deus. Isso se mostra tanto do ponto de vista histórico, tanto do ponto de vista literário, através das meditações, através das cartas de Frontão, eu não posso dizer por enquanto, mas especialmente através de História Augusta, isso é muito aparece muito, e a partir de meditações também aparece muito. Essa preocupação, essa presença sempre muito forte, muito marcante de Deus em Marco Aurélio. Nas minhas anotações que eu fiz a respeito de Marco, eu tenho anotações a respeito de tudo que é assunto que Marco trata em suas meditações. A respeito de Deus, ele fala mais ou menos, eu não contei, mas deve ter aqui umas 40 vezes. Ele cita Deus aqui umas 40 vezes, pelo menos, em meditações. E ele fala em Deus sempre em diversos aspectos. Ele vai falar Deus no capítulo 2, capítulo 3, 4, 5. Ele vai falar, menos no capítulo 11, pelo menos aparentemente, ele não cita Deus no capítulo 11. Mas em todos os outros, ele vai citar Deus. A visão aureliana a respeito da teologia, ela segue uma ortodoxia estoica. Ele vai falar sempre na questão de você associar Deus à razão, do ponto de vista estoico, o logos, o pneuma, psique, são todos terminologias, são todas terminologias gregas que às vezes dirão em alguns aspectos a mesma coisa e em outros contextos dirão outras coisas. De um modo geral, essas palavras todas representam Deus, mas sob aspectos diferentes. Para Marco Aurélio, Deus está sempre associado com a questão do logos, com a questão da racionalidade que permeia o mundo. E essa é uma tradição que será endossada posteriormente pelo cristianismo. Deus é razão, dirá o Evangelho de São João. Deus é o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então, Deus está sempre atrelado com a perspectiva da racionalidade, porque o mundo, na visão deles, é racional. E o mundo sendo racional, ele é ordenado. Essa ordenação do mundo é a marca de Deus no mundo. Marco Aurélio segue essa vertente, essa visão teológica, que é ortodoxamente estoica, mas também é cristã. Esse Deus, ele também cria. Tem uma expressão em grego que os estoicos utilizam, que é o logos espermáticos. Quer dizer, a capacidade criadora de Deus. Só que essa capacidade criadora de Deus, o logos espermáticos, de esperma, de espermatozoide, essa é uma expressão em grego que tem um sentido de geração, né?
o espermatozoide cria um outro ser. Em grego, o espermáticos, ele tem essa noção de geração, de criação. E o logos é uma criação que se origina através da razão, que é Deus. Essa perspectiva, embora seja também cristã, ela se distancia de Marco Aurélio no sentido de que, para o cristão, esse logos espermáticos, Deus, se manifesta a partir da bondade do Pai. Deus, para o cristão, é, acima de tudo, um Pai misericordioso que, através de seu Filho, conduz os homens à salvação. Em Marco Aurélio, embora Deus também crie, ele possui uma perspectiva bem diferente. Porque ao mesmo tempo em que Deus cria, ele também é as coisas criadas. Lembrando que em Marco Aurélio, e também nos estoicos de um modo geral, eles vão adotar a questão do panteísmo. Tudo é Deus. Ao mesmo tempo em que Deus cria, Deus é as coisas. E nós também somos Deus, porque Deus também habita em nós. Não em termos de Espírito Santo, mas em termos da própria divindade. A teologia estoica não divide entre Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uno, para o estoicismo. E também habita o homem. Tanto é que dentro da partição psíquica que Zenão faz, ele divide a psique em várias instâncias. A instância mais superior da alma humana, que é o hegemonikon, em grego, hegemoníaco, em português, é aquela instância psíquica que é permeada pela deidade, por Deus, que faz com que o homem alcance sua excelência e, portanto, seja feliz. O homem, portanto, ele habita, Deus, portanto, habita o homem a partir do hegemonikon. Hegemonikon, em grego, do hegemoníaco. Às vezes eu prefiro falar em português, hegemoníaco. E através do habitar de Deus no homem, o homem se realiza a partir de sua capacidade de viver, a partir de sua capacidade de ver as coisas, ver as representações, utilizando agora a perspectiva epistemológica estoica, aprender as representações que chegam ao homem e dar o assentimento correto, se afastando, portanto, de representações ruins, dando, portanto, vazão à fantasia cataléptica, ou seja, a representação correta da realidade. Dar assentimento à representação correta da realidade. Ver as coisas como elas são. Pela perspectiva estoica, o homem apenas é capaz de ver as coisas como elas são, uma vez que ele esteja permeado por uma tonicidade específica do hegemoníaco. E que tonicidade é essa? Essa tonicidade que faz com que essa capacidade diretora da psique, do hegemoníaco, esteja repleta de Deus. É necessário que Deus esteja presente no homem para que ele possa, uma vez sendo tocado pelas representações, dê assentimento às coisas corretas, para que ele veja as coisas corretas e não seja lançado de lá para cá e não seja atordoado por aquilo que as coisas não são. O estoicismo faz com que você veja as coisas pelo que elas são. E isso apenas é possível através de Deus. Portanto, Deus tem essa capacidade de fazer com que o homem viva em virtude. Viva de acordo com a excelência. Em Marco Aurélio, Deus será aquilo que fará com que você entenda as coisas como elas são e, portanto, consiga entender os acontecimentos
como sendo oriundos da própria atividade da divindade. Tudo o que acontece, em contraposição ao epicurismo, não acontece aleatoriamente, mas vai acontecer de acordo com a própria movimentação da deidade no curso natural dos acontecimentos. Deus cria, dirá Marco Aurélio, mas não cria de qualquer forma. Cria de acordo com o ordenamento. E esse ordenamento é estipulado pela própria deidade. Cabe ao homem sábio, ao homem excelente, ao homem virtuoso, impregnado de Deus, compreendendo as coisas como elas são, afugentando as representações não catalépticas, não compreensivas, afugentando as representações de um mundo como ele não é, que ele possa alcançar, atingir esse mundo pelo que ele é, por meio de Deus, e alcançando dessa forma uma vida mais plena, mais feliz. Atingir Deus, portanto, tem uma importância vital em Marco Aurélio, através do qual ele vai conseguir entender o que acontece. Ele vai perder todos os filhos pelas doenças? Foi acontecimento dos deuses. Ele vai perder uma guerra? Foi acontecimento dos deuses. Faustina morre ou é envolvida na conspiração de Avídio Cássio? É algo que acontece de acordo com os acontecimentos e que foi devidamente providenciado por Deus. Ou seja, tudo é Deus. Nada escapa a Deus. Nesse sentido, a teologia estoica ela é muito próxima da teologia cristã também, onde nada escapa a Deus. Esse nada escapa a Deus, entretanto, para o cristão, significa que ele, mesmo não escapando, o homem ainda tem uma capacidade de escolha. O homem estoico também, ele tem uma capacidade de escolha. Essa capacidade de escolha, para o sábio estoico, ela está mais uma vez vinculada com a questão de você assentir ou não às representações corretas. Se você estiver em Deus, todos os assentimentos que você der às representações serão corretos e, portanto, serão uma pessoa feliz, realizada, uma pessoa excelente. Eu acho que essa é fundamentalmente a visão de Marco Aurélio a respeito das divindades. É claro que podem existir assuntos mais ou menos específicos, mas a grosso modo, essa é a visão aureliana. Eu espero que vocês tenham gostado da explicação. Deixe seus comentários. Encontro com vocês por aí. Até a próxima.